Na história da Torre de Babel, estamos acostumados a pensar que aqueles habitantes foram castigados porque tentavam construir uma torre para derrotar Deus. E então, no começo da história falavam uma única língua e, como castigo, começaram a falar diversos idiomas e pararam de se entender. Recentemente esbarrei com uma interpretação que para mim foi muito significativa, segundo a qual o pecado, o erro, a transgressão daquelas pessoas foi justamente falarem um único idioma. E nesse sentido, a diversidade de línguas com que termina a nossa história não foi um castigo, e no lugar disso, um presente, uma oportunidade, um crescimento e um aprendizado. Pobre é a sociedade que consegue falar somente um idioma, que consegue pensar seus desafios apenas de uma só maneira. Feliz é aquela sociedade, aquela comunidade, aquele país que tem a possibilidade de falar muitas línguas e de pensar a vida com toda a sua complexidade. Eu penso que essa história também se aplica à Parashá dessa semana, Shlach Lecha, Parashá do Bar Mitzvah do Ale Edelstein. Parashá Shlach Lecha nos conta a história dos 12 meraglim, espiões, representantes das 12 tribos, que foram enviados por 40 dias para espiar a terra de Israel e voltar com um relatório. Depois de 40 dias perambulando por Canaã, aqueles espiões retornam e se separam em dois grupos. Apenas dois, Yehoshua e Caleb, elogiam a terra de Canaã e estimulam o povo no sentido da conquista. E 10 dos 12 falam que aquela terra é absolutamente assustadora, que lá vivem gigantes, que nós, perto deles, somos gafanhotos, que as cidades são muradas e intransponíveis e assim por diante. E o povo fica com medo e desiste da conquista. O desafio da nossa Parashá, talvez o desafio principal da nossa Parashá, é que Deus castiga o povo. E a pergunta é por quê? Afinal de contas, eles seguiram a maioria. Tinham 10 espiões transmitindo um relato absolutamente aterrador, assustador. E acreditaram e ficaram com medo. Nada mais humano, nada mais natural. Eu queria propor que talvez o pecado daquela geração não foi escutar os 10, mas foi não levar em conta os 2. Mesmo que optassem por seguir a sugestão dos 10 espiões e não conquistar naquele momento a terra prometida, precisavam de alguma maneira fazer algo com a opinião daqueles 2. E se eles estivessem certos? E se eles tivessem alguma razão? Nos nossos dias, uma democracia é medida não somente pela sua capacidade de escutar a voz da maioria, mas também pela sua possibilidade de levar em consideração as vozes minoritárias. Isso não significa que a voz minoritária deve ser seguida, mas precisa ser levada em conta, o que não aconteceu na história dos 12 espiões. Como poderiam levá-las em conta? Talvez decidindo mandar uma nova delegação para tirar a dúvida? Talvez esperando passar um tempo e então fazendo uma nova incursão?
talvez experimentando mandar uma parte do povo e tentar uma conquista. Várias são as possibilidades. O fato é que aquelas duas vozes foram absolutamente apagadas, ignoradas, canceladas. E talvez este foi o pecado daquela geração. Não ter seguido a maioria, esse não teria sido o erro, ou o pecado, ou a transgressão, mas ter seguido a maioria sem encontrar uma oportunidade para também levar em conta a voz da minoria. E o resultado é trágico. Paraxá dessa semana nos ensina que ignorar as vozes minoritárias de determinada sociedade compromete toda uma geração. Toda uma geração é perdida, como de fato todos morreram no deserto. Toda uma geração é perdida quando nós falhamos como sociedade em ouvir e levar em conta, e levar em consideração as vozes minoritárias. Isso serve para um clube como Hebraica, para uma sinagoga como a CIP, para um país como o Brasil. Todas as vezes que nós insistirmos em sermos monoglotas, todas as vezes que nós cometermos a transgressão de falarmos uma única língua, estaremos repetindo o pecado da Torre de Babel. E sugiro eu também o pecado da Paraxá dessa semana. Que tenhamos a possibilidade de nos fortalecer como sociedade, de nos fortalecer como democracia. Que continuemos seguindo a maioria, como é no caso de uma democracia, mas que façamos todo o esforço necessário para levar em conta as vozes de Caleb e Yoshua. Que saibamos fortalecer uma sociedade poliglota. Shabbat Shalom.